tocantinenses de norte a sul e de todas as regiões do nosso amado Tocantins, tudo bem? Chegando por aqui pela TV Assembleia com mais uma edição do nosso podcast A Casa é Sua Cast, o programa que esclarece para você e para sua família as leis aprovadas pelos 24 deputados estaduais. Hoje vamos falar de saúde, um assunto importantíssimo, uma lei que foi aprovada pelos deputados e que requer atenção da nossa parte. Você tem cuidado do seu coração? Você está atento aos sintomas, alguns sintomas, algumas coisas que você tem sentido? Pois é, hoje nós vamos falar sobre a Lei 4.644, ela é de janeiro deste ano, é uma lei nova, de autoria da deputada do PL, Jana de Valcari. A lei, ela institui a campanha Coração de Mulher, que será realizada na última semana de setembro e celebrado aí todo dia 29 de setembro, aqui no estado do Tocantins. A lei já foi aprovada, já foi sancionada pelo governo, então é lei no Tocantins agora que o estado tenha aí nos meses de setembro, essa campanha Coração de Mulher. Mas o que é isso? Para que serve? O que isso pode ajudar a população? Vem comigo que eu vou te contar. Para discutir o assunto, eu estou aqui com convidados mais que especiais, com referências nessa área aqui no estado, também com uma pessoa que vai poder nos dizer de perto como que leis como essas podem beneficiar e ajudar aí na saúde dos tocantinenses. Aqui estou com ela que é graduada em Medicina pela Universidade de Marília, também tem especialização em Geriatria e Gerontologia e mestrado profissional em Ensino de Ciências e Saúde, a doutora Paula Fleury. Doutora, bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer recebê-la, viu? E aqui, ao meu lado, eu tenho ela que é técnica em radiologia e também paciente cardiovascular, é a Neirivan Fonseca. Neirivan, bem-vinda. Obrigada. Uma honra recebê-la. Obrigada pela sua participação, viu? E aqui na minha frente tenho ele que é médico cardiologista, formado pela Universidade do Passo Fundo, com mestrado e também doutorado em cardiologia aí pelo Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Ele também é plantonista na Secretaria de Saúde do Tocantins e professor adjunto na UFT. É o Dr. Ibsen Trindade. Dr. Ibsen, bem-vindo, tudo bem? Bem-vindo, obrigado pelo convite. Bom dia, Neirivan. Bom dia, doutora. Bom dia, ouvintes. É Ibsen com B mudo, né? É isso aí. Muito bem, é uma honra recebê-los aqui, a gente falar de um assunto tão importante, né? Que é essa lei que ela tem como objetivo, gente, conscientizar a população feminina, nós mulheres aqui, sobre o diagnóstico precoce e de prevenção de doenças cardiovasculares. O parágrafo único da lei diz que a campanha será realizada anualmente, como eu disse, no mês de setembro, aí no Dia Mundial do Coração, que é celebrado no dia 29 de setembro. Mas para começar, vamos lá. Doutor Ibsen, como que essa lei, a Lei 4.644, de autoria da deputada Janet, ela pode impactar diretamente na saúde, não só na saúde, mas também na prevenção de saúde das mulheres tocantinenses? Maju, é muito importante essa lei, porque assim, durante os últimos 50 anos, houve uma mudança muito importante no perfil da mortalidade da mulher. Há 50 anos atrás, apenas 10% dos infartos eram mulheres. Hoje, 49% dos infartos são mulheres. Então, houve uma mudança no perfil da doença da mulher e a doença cardiovascular começa a tomar uma dimensão muito maior. E para ter a doença, o ponto principal de evitá-la é a prevenção. Então, essa lei é muito bem-vinda, né, com esse objetivo muito importante de fazermos atuações para evitar o infarto na mulher, que é um infarto muito mais perigoso que no homem. É uma coisa muito, muito importante a ser dita. Né? Assim, o perfil de risco no infarto da mulher é maior. Então, o ponto crucial dessa e de qualquer doença é a prevenção. Então, realmente, a lei é muito bem colocada e bem-vinda. Essa lei, ela quer, gente, que no mês aí de setembro haja ações como, por exemplo, verificação de pressão arterial, exames preventivos, palestras e vários tipos de orientações aí para ações de diagnóstico e também de prevenção das doenças cardiovasculares. E falando dessas doenças, nós temos aqui uma convidada especial, ela que é a Neirivan, já foi diagnosticada com a doença cardiovascular, né? Primeiro, bem-vinda novamente. Queria que você nos contasse como é que foi receber essa notícia e em que contexto que você recebeu esse diagnóstico.
Então, na verdade, foi por acaso. Eu não sentia... Na verdade, a gente não dá muita importância a certos sinais, né? Então, eu achei que não tinha problema cardíaco, não. Apesar de meu pai ser cardíaco, faleceu, ele era cardíaco, mas foi por acaso. Fui fazer um raio-x, estava sentindo uma dor lá no meu serviço mesmo. Descobri que a área cardíaca estava um pouco alterada e fui falar, não, vocês procuram um cardiologista para ver o que é. Foi por acaso. Foi nada, eu sentindo nada assim mesmo. E quando veio o diagnóstico, o que passou pela sua cabeça? A primeira... Medo? Medo, né? A primeira reação que a gente tem é medo, né? Desconhecimento também. Exatamente, sobre o assunto, claro. Né? Porque às vezes a gente está falando de doenças cardiovasculares, mas é algo que a gente não sabe muito, né? A gente não lê muito e tal. E de quando você descobriu até agora, o que mudou? Praticamente tudo. A gente... a primeira coisa que a gente faz é tentar mandar a alimentação, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe o que realmente faz bem para você ou não. E aí, procurei médico e tô tratando. Muito bem. Doutora Paula, de acordo com a sua experiência em geriatria e também em gerontologia, duas áreas importantes, quais são os principais desafios que nós, mulheres, enfrentamos ao buscar o diagnóstico precoce de doenças cardiovasculares? Então, a questão maior é a questão cultural, que eu acho que vem muito, que o Ibsen falou, né? Houve uma mudança aí nesse perfil e a mulher ela não está acostumada muito a essas doenças, né? É verdade. A gente pensa mais em outras doenças para a mulher, hipotiroidismo, menopausa, e aí a gente acaba deixando um pouco de lado pelos afazeres domésticos, familiares, e a gente vem observando esse aumento. Né? E a mulher também, os sintomas são muito diferentes dos sintomas masculinos, né? Às vezes é uma fadiga, uma dor torácica que vai para as costas e aí acha que é uma dor nas costas, né? Como ela falou ali que ela estava com a dor torácica, às vezes são sintomas mais camuflados e aí passa despercebido, né? Então a mulher ela tem que ficar atenta, lembrando dessa mudança do perfil, do que ela precisa para procurar um atendimento e descobrir, será que essa dor é só uma dor torácica muscular ou é algo a mais? Que eu estou deixando, negligenciando, né? Porque a gente está envelhecendo num estigma diferente da mulher do passado, né? Que era só dona de casa, cuidava dos filhos. Hoje a mulher, ela atua também na área de trabalho e a sobrecarga emocional e física mudou. E isso também muda em todo o padrão cardiovascular. Além do sedentarismo, né? Que hoje a gente mudou também, que a mulher antigamente andava mais e tal. E a alimentação, né? Que influencia diretamente. Certo. Neidivan, você citou algo da alimentação aí, né? Qual que é o maior desafio que você está tendo aí em termos de adaptação e de mudanças de hábitos depois do diagnóstico aí da doença? Qual o maior? O desafio. O desafio, né? O que mais te desafia? Teve que mudar os hábitos alimentares. E agora, como é que ficou a sua vida? Eu mudei minha rotina, né? Um pouco. Procuro fazer exercício com cautela, alimentação, como eu já tinha falado. E praticamente é isso. Mudei isso, né? E aí eu fui aconselhada pelo médico, né? Ter mais cuidado, ficar prestando mais atenção, ficar mais atenta a certos sinais, né? Aí descobri que sou hipertensa também, né? Que tô tomando remédio para hipertensão. E é isso. Muito bem. Doutor, a gente sabe que nós mulheres passamos aí por várias fases hormonais ao longo da vida, como puberdade, gestação, menopausa. Como essas fases podem impactar a saúde vascular e quais são os cuidados específicos para cada uma delas? Pela própria natureza, né, os hormônios femininos, os estrogênios, eles são hormônios protetores da doença arterial, não só coronariana, mas doença arterial em qualquer lugar do corpo, né? A apresentação da doença da mulher, ela vai ser mais tardia por causa disso. Numa média geral, a mulher ela apresenta a manifestação 10 anos depois do homem. O pico do infarto no homem é os 53. O pico do infarto na população feminina é os 63, 65 anos. Então, durante a fase que a mulher está numa produção hormonal efetiva, ela está protegida. Mas isso, em alguma população das mulheres, vai ser perdida. A mulher que tirou os ovários, a mulher que está tomando algum hormônio que impede a atuação dos estrogênios, ela vai ter uma doença cardiovascular mais precoce. Né?
Então, e outra coisa interessante que a Neurivan disse assim, é o sintoma atípico, né? O homem tem uma dor mais forte, com sudorese. A mulher é uma falta de ar, suou, está cansando um pouco mais do que o normal, né? E a prevenção é o ponto de tudo. E por que o infarto na mulher ele é mais danoso? Porque a coronária da mulher é mais fina. O vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo é mais fino, então ele entope com mais facilidade. Né? Então, por isso, assim, o tratamento também do infarto da mulher ele é mais tardio, porque o reconhecimento é mais tardio, por ser uma apresentação atípica, e a mulher procura o recurso mais tarde. Né? Então, dentro das fases, há uma fase de proteção hormonal, que é perdida com a idade ou perdida com qualquer tratamento que interfira no estrogênio. Dentro desse contexto que o senhor falou, doutor, como é que a falta de conhecimento sobre os sintomas e os sinais das doenças podem atrasar esse diagnóstico das mulheres? E esse é um ponto importante, por isso a importância da lei e das campanhas, né? Olha, preste atenção, mudou alguma coisa no seu fôlego, a senhora está suando demais, tem um desconforto, está tendo palpitações, já é um sinal de alerta. E antes do sinal de alerta, como a colega aqui, a Neurivan, eu descobri ser hipertensa no infarto. Você já era hipertensa há bastante tempo e não sabia. E a hipertensão é um fator de risco. Então, tudo aquilo que é fator de risco, ele tem que ser prevenido 20 anos antes, 15 anos antes. A hipertensão, o sobrepeso, o diabetes, o colesterol, por exemplo, o fumo. Uma mulher que fuma e usa anticoncepcional, ela tem 27 vezes mais chance de infarto do que uma pessoa que não... E é um absurdo tu ter 27 vezes mais chance de... Né? Então, assim, tem que deixar de fumar, né? Tem que usar, se é uma paciente com perfil de risco muito alto, tem que mudar a sua contracepção, né? O seu método de contracepção. Então, a campanha é muito importante, né? Porque assim, a população tem que saber se prevenir e tem que saber os sinais de alerta para procurar o recurso médico o mais breve possível. Muito bem, você que está nos acompanhando já viu que o assunto é importante, é sério, e estamos trazendo informações aí valiosas para você, para sua família, para seus vizinhos e para a gente estar cada vez mais bem informado sobre a saúde da mulher. Vamos para um breve intervalo, já estamos de volta. De volta aqui com o nosso episódio do podcast A Casa é Sua Cast, onde estamos discutindo a lei que instituiu a campanha Coração de Mulher aqui no Tocantins. Lei da deputada estadual do PL, Jana de Valcari. Estamos falando um pouco mais sobre as doenças cardiovasculares, entendendo um pouco mais do processo de prevenção, que é o grande ponto de partida e que é um dos objetivos da lei. A lei prevê isso, palestras, vários tipos de assistência às mulheres aí, para que as mulheres entendam mais sobre o assunto e busquem aí tá sempre em dia e sempre analisando o que vem sentindo com relação ao assunto. Doutora Paula, quais são os exames mais eficazes para a detecção precoce das doenças cardiovasculares para nós mulheres? Aí tem vários, né? Eletrocardiograma para a gente pegar uma arritmia, né? Uma hipertrofia cardíaca, a gente também já consegue às vezes ver alguns sinais. O rastreio, né? A avaliação periódica aí da pressão, não estou sentindo nada, mas vamos averiguar como que está a pressão. Os exames laboratoriais para colesterol, diabetes. Hoje a gente tem outros exames mais modernos, o Ibsen também pode falar melhor, como o score de cálcio, que eu acho excelente para os pacientes mais jovens. A gente tem a angiotomografia coronariana também. Então, diversos exames a gente tem. No SUS a gente tem o eletro, no SUS a gente tem os exames teste ergométrico, a gente tem no SUS também o Holter, o mapa. Então, a questão maior é a mulher atentar à necessidade de avaliação médica. Sim. E continuada. Eu vou ir esse ano, ótimo, a impressão está ok? Ótimo, mas ano que vem eu tenho que ir novamente. Por quê? Em um ano tudo pode mudar.
né? E aí passa despercebido e os danos depois já são instalados. E aí é mais difícil da gente controlar a doença também instalada. Neidivan, você como um paciente, quando você ficou sabendo que tinha esse quadro de doença cardiovascular, você sabia muito sobre a doença ou pouco, ou quase não sabia nada? O que eu sabia mesmo era isso, devido ao meu pai estar, mas nada assim. Olha, a mulher precisa ter essas que o doutor falou aí, né? Essas coisas, essa sudorese aumentada. Como eu tô com um peso um pouco alto, na minha cabeça era isso. Eu sentindo essas cansaços, essas fadigas, mas é porque eu tô gordinha, eu tô acima do peso, né? E era isso. Mas, assim, o que eu sabia era normal, assim. Você acredita que essa campanha Coração de Mulher vai ajudar outras mulheres a prestarem atenção nos sinais, a entenderem mais o que configura uma doença cardiovascular? Como é que você vê o efeito dessa lei para outras mulheres? Com certeza é muito importante, porque a gente sempre vai deixando para lá, né? Acha que a gente não tem problema nenhum. E essa lei ajuda bastante, né? Pra gente detectar o quanto antes, né? E se cuidar, se tratar. A campanha Coração de Mulher, ela propõe ações de prevenção com palestras, com orientações nutricionais, né? Então, doutora Paula, qual que é a importância, na sua visão, dessas ações no quesito educação das mulheres sobre a saúde do coração? Porque, como você falou aqui no início, algo que é verdade, a gente está mais preocupado com a questão hormonal, com a questão de tireoide, com a questão de menstrual, e a gente não se atenta muito a isso. Na escala de prioridades de tantos assuntos de saúde que nos envolvem, a parte do coração não está ali na prioridade, né? Apesar de ser o que mais mata a doença cardiovascular, exatamente, né? Como o doutor disse aqui. Então, assim, acho que a grande questão é a prevenção. E isso, essa própria manifestação, né, da Assembleia, estar aqui discutindo esse assunto, já é uma forma de alerta, além da questão da campanha e também ficar sempre atento aos sinais e sintomas, não confundir uma coisa com a outra. Pode ser por excesso de peso? Ótimo, mas não custa nada investigar também outras causas, né? Então, atenção à saúde, e essa campanha vem justamente ligar esse alerta. Mulher, você é mulher, mas também morre do coração e as suas doenças cardiovasculares estão aumentando. Acho que é justamente isso, ligar esse alerta para que entenda que a mulher também pode e tem sim aumentado o número de incidências. Verdade. Doutor Ibsen, para quem está nos assistindo e para nós aqui também que somos mulheres, estou diagnosticada aqui com um problema cardiovascular. O que muda na vida da mulher a partir do diagnóstico? Qual o processo dali para frente? São dois momentos diferentes, né? O primeiro momento, antes que tudo aconteça, é que nós chamamos a medicina preventiva. Depois que aconteceu, a vida realmente muda. Aí nós vamos para uma segunda etapa, que nós chamamos de prevenção secundária. Já perdemos a prevenção primária. Primeiro é prevenir antes que aconteça. Depois aconteceu, temos que seguir com algumas recomendações. Porque assim, depois do primeiro infarto, o primeiro evento, o segundo evento será eternamente a sua sombra. Depois do primeiro infarto, o segundo infarto pode dar em 5 minutos, em 5 anos. Não dá. Né? E que também, assim, na saúde nós temos variáveis que são incontroláveis. O que se pode fazer? Então, assim, primeiro, qual o fator de risco que levou essa paciente a ter esse infarto? Obesidade, hipertensão, diabetes, colesterol, fumava, não fumava, estresse, uso de anticoncepcional, sedentarismo, o Covid também aumentou o infarto depois do Covid, do infarto, do AVC. Né? Então, ela vai ter que tomar medicação eternamente, depois do primeiro infarto, a medicação, vai ter que cuidar do peso eternamente, reduzir os níveis, principalmente o famoso colesterol ruim, ele tem que ser o mais baixo possível, tem que tomar droga hipolipemiante, né? E drogas que previnem infarto e drogas para combater os efeitos, os fatores de risco. Mas isso é importante, esse contexto. Depois do primeiro infarto, o outro infarto será uma constante. Meu Deus do céu. Questão de histórico familiar. Quem tem, por exemplo, ela falou que tem a situação do pai, né? Quem tem histórico familiar já tá com pisca-alerta ligado ou não? O histórico familiar é interessante, assim.
Histórico familiar é pai, mãe e irmãos. São familiares diretos. Tá? E toda doença assim, que tens uma penetrância genética, né, o risco é aumentado. Quer dizer, pai e mãe com infarto, o seu risco vai ser infarto. Pai e mãe com câncer, o seu risco vai ser com câncer. A despeito de que isso também nunca é 100%, né? Como aquela velha frase, na medicina como no amor, nem sempre, nem nunca. Né? Então, quanto maior o fator de risco, maior a sua chance da doença. Muito bem. Doutora Paula, estudos mostram as complicações do infarto no sexo feminino são maiores. Né? Você poderia nos detalhar por que as mulheres são mais vulneráveis a complicações após o infarto? A gente até já citou, o Ibsen comentou a questão da vaso coronariano, né? Sim. A mulher tem um vaso mais fino. E a questão também do diagnóstico tardio, porque quando ela vai procurar a lesão naquele músculo, que é um músculo, né, músculo cardíaco, ela é maior. E essa lesão, ela não regenera, né? Então, assim, só o fígado regenera, os outros músculos nosso, cérebro também não regenera, então essa lesão fica. E a mulher, ela tem essa dificuldade no diagnóstico, por isso aqui a campanha também, e tem também a questão dos vasos sanguíneos que predispõem à queda do estrogênio. E com a queda do estrogênio a gente fica desprotegida e aí tem o LDL aumentando, que é o colesterol ruim, e o HDL, que é o bom colesterol, caindo. Então, tudo isso repercute na mulher de forma negativa, né? Muito bem. Erivan, você falou das mudanças na alimentação, né? Que tinha alguma coisa que você não comia, que teve que comer agora. Como é que foi essa reeducação alimentar? Então, legumes eram umas coisas assim que eu sempre estava evitando, hein? Sei que é importante, né? O médico cada vez mais regrado, evitar fritura, essas coisas assim, mas comer mais saudável mesmo. E praticar atividade física, né? Para reduzir um pouco o peso, já vai me ajudar aí. Eu sei que agora o remédio para pressão, né? Eu vou ter que ficar tomando direto agora, vai ser os contínuos, porque eu tô... que nem ele falou, o problema de pressão eu já tinha, só que eu, na minha cabeça, tinha descoberto agora. Mas aí, como o doutor falou aí, eu já vinha com esse problema e não sabia, só descobri durante esse... Uma questão cultural, né? A gente descartar os sintomas que a gente sente como sendo algo cardiovascular, né? É como ela falou, porque eu tô um pouco mais gordinha, porque eu tô cansada, sobrecarregada, sobrepeso, sobre isso. A gente nunca associa, né, diretamente. Por isso que essa lei é tão importante. Doutor, como a hipertensão, a obesidade e o sedentarismo agravam as doenças cardiovasculares entre as mulheres e o que pode ser feito para prevenir esses fatores? Na hipertensão é o seguinte, né? Como é que funciona? A nossa natureza, né, a natureza do corpo humano, ela é feita para trabalhar dentro de alguns limites. Limites de dosagem de laboratório, limites de água, limites de pressão. Então, toda vez que tu aumentas a pressão, essa pressão vai repercutir na parede do vaso. Então, é um cano que está sendo submetido a uma pressão para a qual ele não foi construído. Então, como ele responde isso? Eu vou entupir para mim aguentar essa pressão. A obesidade, nós temos alterações de colesterol, triglicerídeos, LDL, HDL, apolipoproteínas, né, que fazem com que aquela agressão da pressão facilite a entrada dessas gorduras para dentro da parede da artéria. E entrando a parede essa gordura, ela começa a fazer uma placa que em algum momento obstrui, ou em algum momento essa placa estoura, inflama e faz o evento do infarto. E uma coisa interessante na hipertensão, olha só, 50% das pessoas não sabem que são hipertensas. Desses 50%, só a metade toma remédio. Já caímos para 25%. Desses 25%, só tomam continuamente. Baixamos para 12,5%. Então, pacientes que sabem ser hipertensos, que tomam remédio continuamente e controlam, 8, 10% das pessoas hipertensas têm sua pressão conscientemente controladas. Aquilo que tu dissestes é cultural. Outra coisa cultural. Nunca tivemos tantas pessoas dentro das academias. As academias estão cheias, lotadas. E, paradoxalmente,
nós nunca tivemos tantos obesos. É verdade. Entendeu? Então, tu veja, assim, aqueles paradoxos comportamentais. Então, assim, para mudar o comportamento, precisamos das campanhas. Nossa, muito bom. Doutora, na sua opinião, quais políticas públicas poderiam ser implementadas para melhorar o acesso das mulheres aos cuidados preventivos relacionados à saúde cardiovascular? Acho que política pública, principalmente na atenção primária, que é a porta de chegada de todo mundo. Né? Então, você, né, por exemplo, vai a um atendimento, você vai procurar onde, Neurivana? Na sua unidade de saúde. Com certeza. Né? Então, conscientização desses médicos na ponta, que é eles que recebem, para que eles façam um diagnóstico precoce, porque é eles que recebem 80% da nossa população. Então, é eles que precisam. Além disso, ações educativas que já estão sendo feitas, não somente nas campanhas, mas também nas unidades de saúde, ações nutricionais, né, as campanhas para atividade física. Então, todas essas políticas públicas, elas têm que ser feitas em conjunto para que a gente consiga a eficácia. Mas a porta de entrada de todos, na maior parte, é a atenção primária, que é 80%. A UPA e tal, elas já vão pegar já um evento já em andamento. Eles não vão fazer o preventivo, eles vão fazer o secundário. Quer dizer, a doença já está instalada, os danos já estão causados. O que não é o que a gente deseja, né? O que a gente deseja é a prevenção. Então, a atenção primária, ela consegue prevenir, a atenção da UPA, ela já vai pegar os danos secundários, mas a atenção primária, ela tem que estar forte, alinhada com essa legislação para que ela consiga detectar de forma precoce e fazer a política pública ser, vamos dizer assim, botada em prática, né? Muito bem, doutora, que não adianta a mulher sentir uma dor no peito, sentir alguns sintomas e chegar no postinho, quero marcar, mas não tem aqui, não tem médico especialista, exemplos, que é algo muito comum, né? Não tem médico especialista. Talvez mês que vem, eu não sei o quê. Aí a própria pessoa já não busca, a unidade não tem esse médico lá, então assim, realmente, como você falou, a saúde primária tem que ter essa... E ela pode pedir um eletrocardiograma, por que não ao médico da unidade pedir um eletrocardiograma? Vamos investigar, o senhor tem fator de risco? O senhor tem feito avaliação periódica? Não tenho. Como é que está a pressão? Não sei. Vamos sentar aqui, vamos aferir a pressão. Então, isso são acolhimentos da atenção primária? Devem ser feitos, né? Verdade. Doutora, a lei fala na data do mês de setembro, onde vai ter esse agendamento público de saúde para que as mulheres se alertem para isso. Só que eu acredito que é importante outros segmentos aderirem. Não adianta só a Secretaria de Saúde fazer esse movimento. Tarará. Você acredita que é importante a adesão de vários outros segmentos? Por exemplo, empresas. Se as empresas não se atentarem que elas também têm que fazer um agendamento desse para as suas colaboradoras, não adianta. Então, você acredita que é importante agregar outros segmentos também nesse agendamento público para a importância da prevenção a essas doenças? Sim, e aí, por exemplo, a gente que é lá da UFT, né? A gente como instituição acadêmica, a gente tem que fazer essas parcerias com as privadas, com os municipais, estaduais, justamente nesse sentido também, né? Levar informação, levar prevenção. Então, isso aqui é uma maneira, mas a gente tem que fazer a outra parte também, que são as partes não acadêmicas e as partes da atenção primária também. Muito bem, doutor Ibsen, que falou muitas coisas importantes pra gente. Você acredita que a criação dessa campanha vai poder, de fato, reduzir as taxas de mortalidade por doenças cardiovasculares entre as mulheres? E uma outra coisa, doutor, quais outras ações, na sua opinião, seriam necessárias para ampliar ainda mais o alcance dessas campanhas? Realmente a dimensão do problema é grande, né? Acho que a campanha é um fator importante, mas não resolutivo, né? Como tu mesmo disseste, nós temos que somar, expandir esse somatório de forças, né? Eu acho que tem que melhorar o acesso à atenção primária, que é o ponto de tudo. Verdade. Né? Tem que aumentar o número de atendimentos, o número de profissionais, capacitá-los cada vez mais. A capacitação, o estudo e o ensino, ele é contínuo, ele nunca termina numa instituição de saúde, né? Tem que agregar a universidade, né, dentro dos alunos, né? Tem vários cursos de medicina aqui no estado. As empresas, já existe, eu acho que lei de empresas assim, que a partir de tantos funcionários tem que ter os check-ups regulamentares, ações regulamentares, né? E a própria população também de procurar, buscar, exigir, né? É um trabalho árduo, né? Toda doença que impacta desta forma para a gente, e a mudança do comportamento é uma coisa muito complexa,
né, entre uma lei e uma mudança de comportamento lá no final, dando resultado estatístico de diminuição de mortalidade, é um longo processo. Não é do dia para a noite, é um longo e árduo processo, né? Porque o que acontece? Um dos outros fatores também, por que o infarto aumentou na mulher? Porque a mortalidade por câncer diminuiu depois de anos e anos de campanha para o câncer da mulher. Quer dizer, isso teve resultado. Né? Então, assim, o que aconteceu? Diminuiu a mortalidade do câncer nas mulheres, né? Mama, útero, ovário, e paralelamente a isso aumenta a mortalidade do cardiovascular. Então agora é um novo trabalho. Isso assim, essa mudança das mortalidades, desde que a humanidade existe, ela vem mudando. E em algum momento nós vamos controlar isso. Vamos controlar daqui a 5, 10, 15, 20 anos e surgirão outras novas doenças que nós teremos outras novas campanhas para fazer isso. Mas isso é importante, a união de força, poder público, universidade, empresas, em prol dessa campanha. Muito bom. Neirivan, você que fala, a nossa paciente aqui que está em cuidado, que recado você deixaria para quem está nos assistindo e muitas vezes sente algumas coisas que você sentiu e às vezes negligencia a própria saúde, às vezes acha que não, isso aqui é só porque eu tô com azia. Tem uma amiga minha que era assim, tudo que ela sentia falava que eu tava com azia. Então as mulheres têm uma tendência a naturalizar alguns sintomas pequenos sintomas que a gente vem sentindo. O que você diria para quem está nos assistindo com relação à importância de investigar o que está sentindo? Então, é cada vez mais procurar mesmo, ir atrás, porque o diagnóstico pode evitar mesmo, inclusive o infarto, né? Porque é muito importante você procurar, saber se cuidar, mesmo porque você tem sua família aí, né? Que, no meu caso, eu tenho 2 filhas, dependem de mim, do meu trabalho, da minha... Então é isso, é se cuidar mesmo. Muito bem. E a gente deseja que você se cuide, continue se Sim, cuidando, obrigada, tudo certo, viu? tá? E que muitas outras mulheres estão nos assistindo, que estão acompanhando pela TV ou pelo YouTube, também tenham consciência do seu valor, do seu poder, da sua importância e prevenir, estar atento ao que a gente sente é uma forma de auto-amor. Doutor, muito obrigada, foi um prazer receber a doutora também. Obrigada. A gente sabe que vocês são super corridos, todos vocês, e poder estar aqui passando essas informações importantes para as nossas mulheres tocantinenses é algo que a gente fica muito feliz de estar contribuindo para difundir essas informações. Então é isso, você já sabe, agora é lei no Tocantins que passará a ter a partir desse ano a campanha Coração de Mulher, realizada aí na última semana de setembro e celebrada no dia 29 de setembro. Mulher, você é importante, você tem valor, cuide-se, vamos cuidar do coração, porque tanta coisa depende da gente, não é? E o mundo não acontece sem o protagonismo das mulheres. Por hoje é só, muito obrigada, até a próxima!